Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e seja louvado. Meus amados irmãos, esse vídeo aí foi enviado para mim, inclusive um vídeo junto com a resposta, né? A resposta não, um react do Conde, sobre esse rapaz aí, né? Acho que é Miranda, alguma coisa Miranda. Ele fala de uma tal de teologia reversa. E nesse vídeo ele vai dizer que mentiram para todo mundo a respeito de quem eram os autores dos evangelhos, né? Quem eram aqueles que escreveram os evangelhos. E esses evangelhos ele fala de Mateus, melhor dizendo, Marcos, Lucas e João. Ele diz que esses 4 evangelistas não foram eles que escreveram esses evangelhos. Por quê? Porque ele vai dizer que os primeiros documentos, ou seja, os primeiros textos dos evangelhos só foram encontrados depois que os evangelistas, os supostos evangelistas já teriam morrido. Foram encontrados documentos afirmando isso só depois que os evangelistas já tinham morrido. Então não tinha como comprovar que os textos que foram encontrados, por não datarem do primeiro século, não tinha como comprovar nem a existência dos textos, né? E nem comprovar que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, teriam escrito esses 4 textos. Mas vamos ver aí o que ele já abre o vídeo. Veja a introdução que ele faz do vídeo, né? Ele vai falar sobre as cartas de Paulo, mas eu não vou entrar nesse tema também, porque as cartas de Paulo, nós sabemos que Paulo, praticamente quase todas as cartas, Paulo oralmente vai falando, né? Paulo vai citando oralmente o que ele quer escrever e alguém vai escrevendo para ele, né? Por exemplo, Barnabé, se eu não me engano, fez isso, né? Lucas foi um dos que mais fez isso para Paulo. Então, assim, não vou entrar nesse contexto, porque era comum os autores daquela época escreverem, ou melhor, ditarem para alguém escrever. Então, eu não vou entrar nessa questão. Mas vamos para os 4 evangelistas, que ele vai dizer que não foram eles 4 que escreveram os evangelhos, e também vai dizer que os evangelhos não existia escrito no primeiro século. Mas vamos lá. E por isso ele determina que são falsos. Você sabia que mentiram para você quando lhe contaram que, de fato, Mateus, Marcos, Lucas e João eram os autores dos evangelhos que estão contidos na sua Bíblia? E não somente isso, também lhe afirmaram que Paulo seria o único autor de todas as epístolas atribuídas a ele, contidas no Novo Testamento. E se você quer saber o motivo de tudo isso ser uma grande mentira, fique comigo até o final. Pronto, aqui ele faz a abertura do vídeo, né? Assim, aquele sensacionalismo para atrair as pessoas para o vídeo e as pessoas se manterem no vídeo. Então vamos para o argumento central que ele vai dizer que é o motivo pelo qual é mentira atribuir a Mateus, Marcos, Lucas e João os textos que nós temos hoje como Evangelho. E também ele vai dizer que não existia nada escrito no primeiro século e que nem existia uma tradição, uma tradição oral dos feitos de Cristo, porque os primeiros pais da igreja do primeiro século não citam histórias de Jesus nos seus escritos, como por exemplo Clemente de Roma e outros. Mas vamos ver, vamos lá. Eu não vou fazer uma análise do vídeo dele todo, porque é muito longo, é mais de 13 minutos, e eu perderia muito tempo. Então veja, a primeira aqui, anteriormente, a fala que eu vou iniciar aqui para ele, depois daquela breve introdução, é a seguinte. Ele vai dizer que o material que era utilizado para escrita no primeiro século era papiro e outras fontes de material que eram muito sensíveis e que por isso surgiram os copistas.
E os copistas ali foram agregando, acrescentando coisas nos textos que não existiam. Isso a gente já percebe que não é verdade. Por quê? Porque, primeiro, que é uma ação de Deus para que o copista mantesse, né, preservasse o texto original e sem acréscimo, sem coisa do gênero. E quando se tem algo que é acréscimo, todas as cópias vêm sempre trazendo uma observação ou um, como é que eu posso dizer, um parênteses, né? Em todas as Bíblias tem isso. Por exemplo, o Evangelho de São Marcos. Dizem que o Evangelho de São Marcos, né, diz os biblistas que o Evangelho de São Marcos ele vai até o capítulo 15 e o capítulo 16 do Evangelho de São Marcos seria um acréscimo. Porém, esse acréscimo que é atribuído a Marcos, não é que não tenha sido Marcos que tenha, vamos dizer assim, sido o autor. Por quê? Porque Marcos falou dele, certo? Marcos escreve o Evangelho segundo aquilo que ele aprendeu, ouviu da pregação de Paulo, que ele era de Pedro, que ele era discípulo de Pedro, até o capítulo 15º. E o capítulo 16º, o capítulo 16, atribui-se a uma pessoa ou uma comunidade que acrescentou aquilo. Mas aquele texto corrobora com Mateus, corrobora com Lucas, corrobora com Atos dos Apóstolos. Ou seja, não tem aí, vamos dizer que algo que seja contraditório aos textos atribuído aos 4 evangelistas. Então vamos ver aí o que é que ele vai falar, né? Então, já que nós não temos nenhum tipo de assinatura, nenhum autógrafo do autor original dos evangelhos, nos resta agora buscarmos as evidências internas e as evidências externas para conseguirmos uma correta datação dos evangelhos. Então pensa aqui comigo, se os evangelhos eles foram escritos ali por volta da década de 70... Veja, primeiro vamos parar aqui. Ele vai dizer que se os evangelhos foram escritos por volta da década de 70, 90 e não tem uma assinatura do autor, e isso aí a gente consegue ver plenamente em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, que ele fala do Antigo Testamento também. Inclusive o Antigo Testamento, toda a Bíblia, ninguém vai dizer lá, eu, fulano de tal, estou escrevendo isso. Ou no finalzinho lá ele vai assim, né? Eu, fulano de tal, sou o autor desse texto. Não tem isso, né? Praticamente toda a Bíblia não tem isso. Então se atribui exatamente por conta da tradição oral que vai corroborando com o que está escrito e mostrando quem foi o autor. Então vamos ver lá o que é que ele vai trazer aqui. Até a década de 90, as histórias já estariam circulando, as histórias sobre Jesus, sobre seus milagres, sobre seus feitos e sobre suas frases, concorda? Pois bem, dentro desse raciocínio... Veja, ele diz que se da década de 70, 90 foram escritos 4 evangelhos, então a tradição oral, as histórias de Jesus deveria estar circulando numa tradição oral. E ele vai dizer, certo? Pronto, é exatamente isso. Primeiro veio a tradição oral. Eu vou citar aqui uma pessoa que ele cita aqui à frente e é diferente do que ele está dizendo. Ele deturpa a citação que ele faz de Santo Irineu de Lyon. Sim, nós temos um grave problema para a hipótese de evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João dentro do primeiro século, pois eles só foram atribuídos, os 4 evangelhos com esses nomes, por um homem chamado Irineu de Lyon no final do segundo século, justamente onde encontramos as fontes documentais. Mas o que será que estavam dizendo os pais da... Pronto, vamos parar aqui. Ele vai dizer que ele falou que as histórias sobre Jesus deveriam estar circulando. Mas ele vai dizer que Santo Irineu de Lyon somente diz quem são os autores. E não fala muito sobre como foi escrito. Santo Irineu de Lyon escreveu um livro chamado Contra as Heresias. O livro 3 de Contra as Heresias. Livro 3, capítulo 1, podemos dizer, do livro 3, né? A tradição apostólica. O que é a tradição apostólica, né? Como é o nome dele? Esqueci o nome desse rapaz aí agora. Mas não é até bom, porque não arrumou problema com ninguém. A tradição oral. Vamos lá. Ele diz que
não estava circulando as histórias sobre Jesus. Não é o que Santo Irineu de Lyon diz. Ele cita Santo Irineu de Lyon para usar a argumentação de que existe uma documentação de quem foram os autores dos evangelhos. Mas isso ele diz, entre aspas, que não significa nada, né? Porque Santo Irineu de Lyon só vai dizer quem foi. Mas vamos ver como é que ele diz quem foi os autores. Ele diz aqui, origem apostólica da tradição. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho. Então veja, aqui já destrói toda a argumentação dele. Que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Então, ele vai dizer que Santo Irineu só vai dizer quem escreveu. Ele não vai falar da tradição oral que ele cita que deveria existir a circulação, deveria estar circulando as histórias a respeito de Jesus. Ele vai dizer que deveria estar circulando, mas não existiu, segundo o raciocínio dele. Santo Irineu aqui já está dizendo, capítulo 1 do terceiro livro contra as heresias, ele já está dizendo que primeiro eles transmitiram oralmente e depois, por uma vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras. Isso para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Vamos ver Santo Irineu continuando. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose, ou seja, o conhecimento perfeito, como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos, né? Corrigir, acho que é Miranda o nome desse rapaz aí. Então, seu Miranda quer corrigir os apóstolos. Porque depois da ressurreição de nosso Senhor dos mortos, os apóstolos, veja, depois da ressurreição de nosso Senhor, os apóstolos, quem são os apóstolos? Enviados. A palavra apóstolo significa isso, enviados. Os enviados, os apóstolos de Cristo, que foram enviados por Cristo, São Mateus capítulo 28, versículo 19, ide por todo mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos. Os apóstolos foram revestidos da força do alto pela vinda do Espírito Santo. Aqui ele cita Atos dos Apóstolos capítulo 2, né? E capítulo 1. Aí foram repletos de todos os dons e possuíram o conhecimento perfeito. Conhecimento perfeito de quê? Dos atos de Jesus. Foi então que foram até as extremidades da terra anunciar a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíram todos e cada um o evangelho de Deus. Ou seja, eles, os apóstolos, possuíram todos e cada um o evangelho de Deus. Aí Santo Irineu vai dizer aqui, contra as heresias, capítulo 1, a partir do verso 1, ele vai dizer agora, no finalzinho do verso 1. Assim, ele diz, assim Mateus, veja, Santo Irineu está citando, assim Mateus, não somente uma citação documental dos nomes dos evangelistas, mas ele está citando como eles escreveram os evangelhos e antes de escrever o que eles fizeram. Aí vai dizer, assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma. E aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, de Pedro e Paulo, também Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Então veja, Mateus escreve, transmite por escrito o que ele pregou aos judeus. Marcos transmite por escrito o que Pedro pregou. Aí, por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha no livro o evangelho pregado por ele. Lucas transmite por escrito o que Paulo pregou sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo foi de que século? Primeiro século. Pedro foi de que século? Primeiro século. Mateus foi de que século? Primeiro século. E depois
João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça no peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Eles todos nos transmitiram, aqui é contra as heresias, livro 3, capítulo 1, verso 2 agora. Eles todos nos transmitiram que há um só Deus, Criador do céu e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, e um só Cristo, Filho de Deus. E se alguém não acredita neles, veja, se alguém, doutor Miranda, não acredita neles, em Mateus, Marcos, Lucas e João, despreza os que tiveram parte com o Senhor, desprezam ao mesmo tempo o próprio Senhor, como também despreza o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo condena-se, ele mesmo, por exemplo, senhor Miranda, condena-se ao resistir e opor-se à própria salvação. É isto que fazem todos os hereges. Então, aqui ele vai dizer que Irineu somente cita documentalmente quem escreveu. Não, Irineu cita quem escreveu e o modo de como adquiriu o conhecimento do que escreveu e por que escreveu. Vamos ver aí o que é que ele vai falar agora sobre os demais pais da igreja. Eu tenho aqui o volume 1 da Patrística, já mostrei em vários vídeos meus, né? Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, Carta de Barnabé, Papias e a Didaquê, que estamos até fazendo aí umas lives sobre a Didaquê, fizemos a primeira. Mas vamos lá, vamos ver o que é que ele disse. Igreja do final do primeiro século, como por exemplo, Inácio, Policarpo e Clemente de Roma. Clemente de Roma, por exemplo, ele estava em sua epístola, a primeira Clemente. Ele pega aqui três padres da igreja, ele só vai citar um, para dizer que esse que ele cita, que é Clemente Romano, na carta que ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer que Clemente não cita nada dos evangelhos. Vamos ver, só cita o Antigo Testamento, é isso que ele vai dizer. Enfrentando um problema muito parecido ao qual um dos autores de Paulo, enviando a mensagem ali para Coríntios, estava enfrentando, que era justamente a contenda que estava tendo naquela região. E esse seria, de fato, o momento perfeito para Clemente utilizar das histórias contextualizadas de Jesus Cristo. Para poder fazer o quê? Para poder apaziguar os ânimos. Seriam frases e histórias como: ame o próximo, dê a outra face, seja misericordioso para que tenhas misericórdia, ame o seu inimigo. Mas por algum motivo, Clemente ignora todas essas histórias pacíficas de Jesus e ele fica citando somente histórias da Bíblia hebraica. Sim, aquilo que você conhece como o Velho Testamento. Por que ele não utiliza nenhuma das passagens edificantes de Jesus, como fez Irineu de Leão lá no final do segundo século? Responder aqui, essa falsa acusação contra Clemente Romano. Clemente Romano, ele cita nosso Senhor Jesus Cristo. E ele cita passagens dos evangelistas, passagem de São Marcos. Ele vai citar, veja, Clemente aos Coríntios, a carta de Clemente aos Coríntios, no capítulo 46 da carta de Clemente aos Coríntios, ele vai falar sobre um convite à unidade. Um convite à unidade, para que a igreja seja uma só, juntamente com o seu presbítero. E eu não vou ler tudo, porque vai prolongar demais o vídeo, mas eu vou ler aqui a citação de Clemente, que São Clemente faz, de São Marcos, capítulo 9, versículo 42. Eu vou ler o que é que ele diz anteriormente à citação, e vou ler a citação de Marcos e o que ele diz depois da citação. Carta de São Clemente aos Coríntios, capítulo 46, a partir do verso 6. Ele diz: não temos nós um só Deus, um só Cristo. Veja, já está citando Cristo. Aqui, claro que ele está falando da existência de Cristo. Não temos um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça, aqui ele já fala da Trindade, que foi derramado sobre nós aonde? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não significa dizer que porque ele não diz, Clemente não diz aqui, olha, isso aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tal, versículo tal. Só porque ele não cita textualmente capítulo e versículo, não quer dizer que ele não esteja citando
nem o Ato dos Apóstolos, nem os Evangelhos. Mas vamos lá. Ele diz, né? O Espírito de graça que foi derramado sobre nós, e uma só vocação em Cristo. Por que esquartejarmos e rasgarmos os membros de Cristo? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ele está dizendo que se tem divisão, estamos esquartejando Cristo, estamos rasgando os membros de Cristo. Porque nos revoltamos contra o nosso próprio corpo, chegando a tal ponto de loucura. Aí ele continua: esquecemo-nos de que somos membros um dos outros. Lembrai-vos das palavras de Jesus, nosso Senhor. Veja, lembrai-vos, Senhor Miranda, das palavras de Jesus, nosso Senhor. Carta de São Clemente aos Coríntios, capítulo 46, versículo 7. Ele vai dizer: lembrai-vos das palavras de Jesus, o nosso Senhor. Versículo 8. Estou usando a palavra versículo para você encontrar, porque tem as numerações como se fossem versículos na Bíblia, né? Ele vai dizer, versículo 8, com efeito ele disse, veja, com efeito Jesus disse, ai desse homem, melhor seria para ele não ter nascido do que escandalizar um só dos meus eleitos. Melhor seria para ele que lhe fosse amarrada uma pedra de moinho e o atirassem ao fundo do mar, no fundo do mar, do que perverter um só dos seus eleitos. Isso está em São Marcos, capítulo 9, versículo 42, citado aqui por São Clemente Romano aos Coríntios, na sua carta, capítulo 6, versículo 8. E no verso 9 ele vai dizer, depois da citação de São Marcos, vossa divisão perverteu a muitos, desencorajou a muitos, fez com que muitos duvidassem e nos entristeceu a todos. E vossas disseções continuam. Então, Santo Clemente Romano, ele cita de maneira muito clara, mas muito clara aqui um texto que está em São Marcos, Evangelista São Marcos. Ele cita um texto muito claro, São Marcos, capítulo 9, versículo 42. E isso não está somente em São Marcos, está em São Mateus também, está em São Lucas, que são chamados evangelhos sinópticos. Aí ele vai falar, se estava tendo contenda lá, por que ele não cita algumas das passagens de nosso Senhor Jesus Cristo para apaziguar os ânimos? Ele citou, dizendo que se vocês ficam brigando, escandalizando aí um com os outros, lembre-se que Jesus disse que aquele que escandalizar um dos meus eleitos é melhor ser jogado no mar com uma pedra no pescoço do que escandalizar. Mas falando do amor, quando ele vai falar do amor para apaziguar os ânimos, Senhor Miranda, ele vai citar o amor maior, o amor supremo, que está no capítulo 49 de sua carta de Clemente aos Coríntios, capítulo 49. Ele vai dizer assim, veja, quem tem amor em Cristo, cumpra os mandamentos de Cristo. E quais são os mandamentos de Cristo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele está falando do supremo amor. Quem poderá explicar o vínculo do amor de Deus? Quem será capaz de exprimir a grandiosidade da sua beleza? A altura para onde o amor conduz é inefável. O amor nos une a Deus. O amor cobre a multidão dos pecados. Isso aqui quem cita é São Tiago. São Tiago vai dizer que o amor encobre uma multidão de pecados. O amor tudo sofre e tudo suporta. São Paulo, aos Coríntios, capítulo 13, ele não cita somente os evangelhos, ele cita também as cartas, ele cita também o Ato dos Apóstolos. No amor não há nada de banal, nem de soberbo. Isso aqui é Paulo, 1 Coríntios 13, ele vai continuar citando. O amor não divide, o amor não provoca revolta, o amor realiza tudo na concórdia. No amor tornam-se perfeitos os eleitos de Deus. Sem o amor nada é agradável a Deus. É no amor que o Senhor
nos atraiu a si, o aqui é o Senhor Deus Pai, e por causa de seu amor para conosco, ou melhor, é por causa de seu amor para conosco que Jesus Cristo, Santo Irineu está citando aqui Jesus Cristo, ele diz, é por causa, Santo Irineu não, São Clemente está citando nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, é por causa de seu amor para conosco que Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme a vontade de Deus Pai, deu o seu sangue por nós. Onde? Na cruz. Na cruz, Miranda. Sua carne pela nossa carne. Aonde? Na cruz. E sua vida por nossa vida. Então, para não prolongar demais aqui, eu poderia pegar outras citações de São Clemente Romano para mostrar citações a respeito de Cristo e das histórias, como ele diz, as histórias que Santo Irineu afirma que oralmente primeiro foi anunciada e depois deixada por escrito, para comprovar, corroborar que São Clemente não fala somente do Antigo Testamento. São Clemente fala do Novo Testamento. E fala do Novo Testamento afirmando categoricamente que Jesus não somente existiu, que os evangelhos existiram, como também que os autores do evangelho são aqueles que nós conhecemos. Então, eu não vou prolongar aqui esse vídeo para que você perca tanto tempo ouvindo isso, porque eu gostaria apenas de dizer, esse rapaz encontrou um meio para atrair muitos seguidores, porque tem muita gente que desacredita das autenticidades das escrituras, tem muita gente que gostaria de banir as escrituras da face da terra, principalmente os 4 evangelhos que falam de Cristo, e esse rapaz encontrou a maneira perfeita de conseguir seguidores e ganhar views, né? E ganhar likes. Porém, não é verdade o que ele está dizendo. Não estou dizendo que ele é um mentiroso. Eu estou dizendo que ele está falando inverdades. Se com conhecimento de causa ou não, mas ele está citando inverdades. E pior, ele faz um sofisma imenso, né? Usa de sofismas, né? Para trazer dúvida à autenticidade dos evangelhos. Então, infelizmente, são essas coisas que a gente encontra pela internet, são essas coisas que a gente encontra no dia a dia da nossa vida. E é necessário nos prepararmos, estudarmos, para não deixarmos ser enganados. Porque Jesus disse que viriam falsos mestres. Não é somente falsos mestres que vão falar em nome dele, mas falsos mestres que são anticristo. São João vai dizer na sua primeira carta, capítulo, se eu não me engano, 2, versículo 19, ele vai dizer, ouviste dizer que viria o anticristo. Ele diz, mas já vieram muitos anticristos, né? E eles saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Não sei se é o caso desse rapaz, se ele já foi cristão ou não, mas é um anticristo, ou seja, se opõe a Cristo, é inimigo de Cristo. Porque se nega os evangelhos, se nega a autenticidade dos evangelhos, é um inimigo de Cristo. Então, Deus abençoe você e fique atento ao que você assiste na internet, porque muito está sendo feito para destruir a fé nos corações. Amém? Deus abençoe. Dá uma curtida no vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.